Olá, pessoal! Então, dando continuidade às aulas de urinálises, então, como prometido, né? Eu vou falar como a gente faz o teste de Bari e o teste de Fauchete. Então, lembrem que quando eu tenho quantidade alta de bilirrubina e quando eu tenho uma densidade muito baixa, né, de 1, que é a densidade da água, eu preciso fazer testes confirmatórios para saber se essa amostra, no caso da densidade, é amostra de urina, ou pode ser que o paciente tenha colocado água no pote, e no caso da bilirrubina, saber se realmente é a bilirrubina que está presente ou se é algum interferente que está ocasionando a positividade dela na fita reativa, tá? Então, no caso da densidade, quando eu tenho uma densidade de 1, que é a densidade da água, tá? Isso pode acontecer em amostras muito diluídas, em paciente que faz muita ingestão de líquidos, tá? Então, para saber se realmente essa amostra é de urina, a gente faz um teste chamado teste de bário. Tá? Então, esse teste de bário, como é que ele é feito? Então, eu coloco 1 ml, tá, de cloreto de bário a 10% e mais 1 ml da amostra de urina, tá? Que a gente quer saber se realmente é urina ou não. Então, 1 ml do cloreto de bário a 10% e 1 ml da amostra, tá? Então, vou ter 2 ml aí no total. Se eu tiver a turvação dessa amostra, tá? É porque essa amostra realmente se trata de uma urina, tá? Nessa junção aí de 1 ml mais 1 ml. Se eu colocar 1 ml do cloreto de bário mais 1 ml da amostra e essa amostra permanecer límpida, é porque é água e não urina, tá? Então, novamente, eu vou colocar 1 ml do cloreto de bário a 10% e 1 ml de amostra, tá? Se nessa junção de amostras, essa amostra turvar, tá? Essa reação sofrer turvação, porque realmente é uma amostra de urina. Se essa amostra não sofrer turvação, é porque é água, ok? Então, normalmente, amostras muito diluídas, com densidade de 1, são amostras incolores ou amarelo claro e sempre límpidas, ok? Então, por isso que a gente consegue ver aí a turvação ou não dessa reação, ok? No caso da bilirrubina, né, a gente faz o teste chamado teste de Fauchete, né, para saber se é realmente bilirrubina que está presente na amostra ou se é algum interferente que está causando a positividade dela na fita reativa, tá? Então, esse teste de Fauchete, como a gente vai realizar? Então, eu coloco 1 ml da amostra, né, que eu estou pesquisando, mais 1 ml do cloreto de bário, lá do teste lá da densidade que eu acabei de falar, é o mesmo cloreto de bário, tá? Então, 1 ml da amostra e 1 ml do cloreto de bário. Eu centrifugo essa amostra, né, 1.500 a 2.000 RPM por 5 minutos, né, como se fosse uma amostra de urina normal. E aí, eu vou retirar o sobrenadante, 1 ml dessa amostra, e vou ficar somente com o sedimento, 1 ml, tá? Então, 1 ml da amostra, 1 ml do cloreto de bário a 10%, centrifugo de 1.500 a 2.000 RPM por 5 minutos, retiro o sobrenadante, né, que é 1 ml dessa amostra, fico apenas com o sedimento. Neste sedimento, eu vou pingar o reagente de Fauchete. Pode ser 4, 5 gotinhas, só para ter a formação de um halo, tá? Pinguei o reagente. Se esse meu halo ficar de cor verde, essa reação é positiva para bilirrubina. Então, se o meu halo ficar verde, é porque eu tenho realmente a presença de bilirrubina nessa amostra, tá? Se esse meu halo ficar da coloração do meu reativo, não sofrer reação nenhuma, né? É porque eu não tenho bilirrubina presente nessa amostra. Então, provavelmente, é algum interferente, né, que está positivando ela ali na minha fita reativa. Então, essa bilirrubina é negativa e não positiva, né, como a minha fita está dizendo. Se formar o halo verde, realmente é bilirrubina, então o resultado que saiu na minha fita é real e aí eu posso liberar sem medo nenhum, ok? Muito bem. Então, agora a gente vai falar sobre a urina 24 horas, tá? Então, como é feita a coleta, como é feita a análise, tá? Dessa urina 24 horas. A análise é feita na bioquímica, tá? Mas a coleta, o recebimento, normalmente é feito aí pelo setor da urinólise, ok? Então, importante, preparação do paciente, porque essa amostra, ela necessita obrigatoriamente, assim como todas as outras, né, de uma coleta
adequada, tá? E a gente tem como saber se essa coleta foi realmente realizada nessas 24 horas, tá? Então, a gente precisa orientar o paciente da importância dessa coleta ser realizada durante essas 24 horas exatas e que ele não pode esquecer de coletar em nenhum momento, tá? Então, da importância de realizar a coleta e o procedimento correto, né? Que essa amostra precisa permanecer refrigerada durante toda a coleta e ser entregue imediatamente após o término ao laboratório. Então, eu preciso coletar todo o volume produzido nas 24 horas, tá? Como a gente falou lá na coleta, né? O frasco deve ser específico, seco, estéril, boca larga, maior, né? A gente inicia sempre depois da primeira micção do dia. Então, a primeira micção é descartada, começa a partir da segunda, tá? E vai ser finalizada após a primeira micção do dia seguinte, né? Ou até fechar aí às 24 horas, ok? Então, se eu comecei a coletar hoje, né? Acordei, fiz a primeira micção do dia, essa eu descarto. E vou começar a coletar a partir da segunda. A segunda micção do dia foi às 10 da manhã. Então, eu anoto que eu comecei a realizar a coleta às 10 da manhã. E eu vou finalizar essa coleta às 10 da manhã do dia seguinte, ok? Sem descartar nenhuma amostra até lá, ok? Evitar sempre coleta após o uso de contrastes, né? Porque vai dar alteração, tá? Na análise, principalmente porque a bioquímica trabalha com colorimetria, tá? Então, vai dar alteração aí nos nossos resultados. Coleta após o consumo de bebidas alcoólicas, porque também vai dar alteração nos meus resultados. E para o clearance de creatinina, eu preciso do peso e altura do paciente, né? Para saber se essa amostra foi coletada realmente de forma adequada, né? E verificar se houve a coleta de sangue, né? Lembrando que para fazer aí a taxa de filtração glomerular, né? Eu preciso ter o nível plasmático e o nível urinário, tá? Então, eu preciso manter sempre a urina sobre refrigeração, tá? Então, o frasco tem que ser grande, boca larga, tá? Coletar todo o volume das 24 horas. Quando for receber essa amostra no laboratório, eu preciso averiguar se todos os dados do paciente estão corretos, se esse paciente faz uso ou não de medicamentos, tá? E qual é o medicamento. Observar se o pedido médico está feito de forma adequada, tá? Se está específico que é na urina 24 horas, ok? Verificar, né, o material recebido com a solicitação. Então, se o médico pediu 24, se realmente o frasquinho foi coletado no frasco de 24 horas, tá tudo certinho. Verificar o acondicionamento e a qualidade da amostra, tá? Então, se a amostra veio sobre refrigeração, se veio no pote, no frasco correto, né? Tudo certinho com a identificação correta e etc. Fase analítica, tá? Da urina 24 horas. Então, mais de 90% dos pedidos de urina 24 horas são para avaliar clearance de creatinina, né? Que é a taxa de filtração glomerular, tá? A taxa de filtração renal e proteinúria, ok? Na prática médica, né, podem ter solicitações de outros exames, né, como sódio urinário, cálcio, ácido úrico, citrato, oxalato e potássio também, tá? O mais comum é o clearance de creatinina e o proteinúria, mas também eu posso ter esses pedidos aqui também, tá? Então, procedimento no laboratório, fase analítica. Recebo a amostra, tá? Homogenizo essa amostra, né? Claro que antes eu preciso fazer todo o recebimento, ver se tá tudo certo, se tá no frasco correto, se tá com a identificação correta, né? Tudo bonitinho. Aí eu vou homogeneizar esta amostra e vou retirar uma alíquota, tá? Para um tubo seco e estéril. Então, um tubo lá da bioquímica seco, sem nenhum reativo, tá? E vou enviar para a bioquímica para fazer aí a dosagem, né? Clearance de creatinina, proteinúria, sódio urinário e o que tiver aí no pedido médico. Qual que é o problema da urina 24 horas, né?
além de ser uma coleta um pouco mais chata, né? Os pacientes podem, às vezes, acabam esquecendo de coletar, né? Então, eles não fazem a coleta corretamente, às vezes esquece, às vezes acha que não tem a necessidade de coletar realmente em 24 horas, às vezes coleta mais, às vezes coleta menos, tá? E aí, quando a gente vai fazer os cálculos e tem o resultado dessa análise, muitas vezes não corresponde com a realidade do paciente ou dá resultado muito alterado, tá? Então, como que eu posso saber se essa urina foi coletada em 24 horas, tá? Então, a gente tem um cálculozinho básico que permite saber se essa amostra realmente foi coletada no período de 24 horas, tá? Então, esse resultado esse cálculo aqui, tá? Então, eu divido o valor da creatinina urinária pelo peso do paciente, tá? Então, o paciente lá tem 70 quilos, né? E aí, quando eu fiz a dosagem lá na bioquímica da creatinina urinária, deu 1.400 miligramas. E aí, eu vou fazer o cálculo. Eu vou dividir essa quantidade de creatinina urinária pelo peso do meu paciente, tá? Então, qual é o valor de referência? Homens, de 15 a 25 miligramas por quilo, e mulheres, de 10 a 20. Então, o peso do meu paciente, né, dividido lá pela quantidade de creatinina urinária, tem que dar dentro do valor de referência para determinado sexo, ok? Então, assim eu consigo saber se esse paciente realmente realizou a coleta em 24 horas ou não, tá? Se caso der fora desse valor, a gente pede uma recoleta e pede para o paciente realizar a coleta novamente de forma adequada, ok? Armazenamento e descarte. Então, após a análise, né, o que sobrou no pote, a gente pode descartar e a gente somente armazena a alíquota, né, sobre refrigeração por pelo menos 24 horas e depois realiza o descarte aí de forma adequada. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso e amanhã a gente continua com os componentes urinários. Muito obrigada!